Olá, o programa Evidências está começando e eu estou andando numa das mais belas praias de Israel. Logo ali, bem perto de mim, estão séculos e séculos de história representados naquele aqueduto romano que você vê lá ao longe. Em ruínas, ele é remanescente de um dos 3 aquedutos construídos pelos romanos para trazer água de mais de 7 quilômetros para uma cidade de 50 mil habitantes. E olha que isso foi há mais de 2.000 anos. Mas o que nos interessa agora é a cidade abastecida por esse canal. O seu nome? Cesareia Marítima. Uma cidade sem igual, repleta de histórias e relações com o Novo Testamento. Então, no programa Evidências de hoje, você é o nosso convidado para explorar mais esta maravilha da antiguidade. Vem comigo! As ruínas da antiga Cesareia Marítima estão localizadas no litoral de Israel, aproximadamente na metade do caminho entre a moderna Haifa e Tel Aviv. A cidade de Cesareia foi fundada por volta do ano 10 a.C. pelo rei Herodes da Judeia. Deixe-me falar um pouco a respeito desse rei. A Bíblia faz menção dele no início do Evangelho de Mateus, ao dizer que Jesus nasceu no tempo em que Herodes era o rei de Israel. Na verdade, o mais correto nesse tempo era dizer que ele era rei da Judeia e, como tal, teria o controle de outros territórios como a Galileia, Samaria, Idumeia, Pérea e várias extensões de terra que hoje estariam na atual Síria. Todo esse controle, é claro, foi dado a ele pelos romanos. E os judeus não gostavam nada disso. Herodes era uma pessoa odiada por todos. Mas, paradoxalmente falando, ele era um exímio construtor. Só para você ter uma noção, ele reformou e ampliou o templo. Construiu um enorme palácio em Jericó, outro em Massada e ainda mais outro perto de Belém, onde desejava ser sepultado depois de sua morte. Esta que está aqui foi a cidade de Cesareia, a cidade-porto que ele construiu para colocar Israel no topo da lista dos grandes centros. É que o porto que estava aqui rivalizava-se com o porto da própria capital do Império Romano. Vamos aos poucos, então, conhecer o que sobrou dessa cidade chamada Cesareia Marítima e ver a sua relação com a história dos judeus, da Igreja Cristã e com as páginas do Novo Testamento. Vem comigo! Logo ali atrás, é possível ver ainda os restos do que foi talvez o maior orgulho de Herodes aqui em Cesareia, o porto da cidade. Com cerca de 100.000 metros quadrados, este era o maior porto artificial construído em mar aberto, cujo término coincidiu com a inauguração da cidade. Ele poderia de uma só vez receber 300 navios, algo muito maior do que vários portos que temos hoje em dia. Herodes não economizou dinheiro. Ele importou da Itália mais de 24.000 metros cúbicos de pozzolana. E o que seria isso? Era uma espécie de cimento feito à base de cinza vulcânica para concretar debaixo d'água os 2 quebra-mares com 500 e 275 metros cada um. Só para você ter uma noção, uma encomenda desse tamanho teria exigido pelo menos 44 barcos com a capacidade de transportar 400 toneladas cada um. Agora, imagine o custo dessa obra que foi feita em menos de 5 anos. O nome Cesareia foi dado por Herodes em homenagem a Caio Júlio Otaviano Augusto, ou simplesmente César Augusto, o primeiro imperador de Roma. A homenagem política, como você deve imaginar, parece ter agradado aos romanos. Tanto que eles deram muito apoio a Herodes, mas tanto apoio que, após a sua morte, eles aceitaram dividir o seu reino entre os seus filhos. Mas Arquelau, Arquelau, que governava a Judeia, foi um desastre, de modo que toda aquela região ficou sob controle de procuradores e prefeitos romanos que daqui, de Cesareia, governavam a Judeia. Isto mesmo, os administradores romanos não gostavam muito da ideia de morar em Jerusalém. Eles preferiram viver numa região aqui,
não numa cidade tão religiosa e tão judaica. Aqui, Cesareia, era o melhor lugar para eles morarem. E um desses procuradores que viveu aqui tem o seu nome registrado numa inscrição muito importante para a arqueologia bíblica, que foi encontrada aqui no que chamamos de segundo uso. O segundo uso é quando uma peça da antiguidade aparece em outro tempo, aplicada num outro lugar. Esta peça, ou esta pedra, foi encontrada dentro do teatro e você vai conhecê-la agora. Vem comigo. É esta aqui. Eu tenho uma réplica da inscrição que foi encontrada nesse lugar. A original foi levada para o Museu de Israel. É uma pedra que foi encontrada e nela tem escrito em latim os restos da frase que dizem Tiberium, e aqui traz Pôncius Pilatus, para efectos que está faltando, Judea. Tibério César, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. O nome Pilatos aparece bem claro aqui. Esta seria uma prova arqueológica fora da Bíblia da existência de Pôncio Pilatos, aquele que participou do julgamento e da morte de Jesus. Ele existiu sob o governo de Tibério, a mesma época em que diz a Bíblia, e ele governou daqui os habitantes da Judéia. Mas, por razões políticas, ele tinha de visitar Jerusalém nas festas religiosas e, numa dessas, se viu envolvido no julgamento de Jesus. Assim, Pilatos e todos os procuradores romanos moravam aqui em Cesareia e, deste lugar, controlavam Jerusalém. O resto do território continuava governado pelos outros filhos de Herodes. Herodes Antipas governava a Galileia e Herodes Filipe a região da Bataneia, Itureia e Abilene. Um procurador romano só deveria intervir com um contingente militar que estava à sua disposição quando estivesse em perigo a ordem pública ou o domínio romano na região. Entretanto, o exercício de seu poder limitava muito as funções do Sinédrio, em especial na cidade de Jerusalém. Existia entre os romanos e o Sinédrio um acordo tático de mútuo respeito. O império deixava o funcionamento do serviço religioso na mão dos judeus, desde que fosse mantida a ordem e os impostos a serem pagos a Roma. Por isso, Jesus foi preso pela guarda do templo, mas crucificado por guardas romanos. Você entendeu o processo? E por falar em guardas romanos, antigas inscrições encontradas exatamente aqui, nesse lugar onde eu estou, evidenciam que aqui era o lugar onde ficava o pretório e, por sua vez, era o lugar também da residência oficial daquele que era responsável pelas milícias romanas deste local. Esse comandante era o sexto na cadeia de comando numa legião e tinha a patente de centurião, isto é, aquele que comanda 100 homens. Era ele quem dava ordens e que deveriam ser obedecidas imediatamente pelo exército, inclusive ordens na formação militar. Também era este oficial que se encarregava da disciplina e da instrução dos soldados romanos. Uma vez que o centurião tinha uma guarda pessoal para si e para o governador, essa milícia era chamada de guarda pretoriana, isto é, encarregada da proteção do pretório. Um segundo pretório foi construído mais acima ali para servir de residência para o procurador de Roma. Mas vamos nos deter nessa casa aqui. Imagine que no passado esta parte do palácio seria completamente vigiada e comandada por um centurião da mais alta confiança do império, correto? Pois bem, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1 a 8, fala de um episódio que pode ter ocorrido com alguém que morou aqui, nesta parte do palácio. Veja o que diz a Bíblia. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio, o qual, fitando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo,
os enviou a Jope. Interessante, não é mesmo? O texto segue depois dizendo que eles foram a Jope, que fica a uns 50 quilômetros ao sul de onde nós estamos. E de lá trouxeram Pedro para conversar com Cornélio. Pois bem, aqui possivelmente morou o primeiro converso não judeu, isto é, não circuncidado, que se converteu ao cristianismo, embora ao que tudo indica, ele já tinha bastante apreciação pela religião judaica. Aqui então, portanto, nesse lugar, Pedro possivelmente se encontra com ele e dá os primeiros e mais antigos estudos bíblicos acerca de Jesus Cristo para uma pessoa. A Bíblia fala ainda de um certo Filipe evangelista, que, é claro, não pode ser confundido com o Filipe, o apóstolo. Esse Filipe evangelista também morou aqui em Cesareia. Ele é citado diversas vezes no livro de Atos dos Apóstolos junto com Estevão, que eram dos 7 diáconos, homens acreditados, cheios de espírito e de sabedoria, escolhidos para a distribuição de alimentos entre as viúvas cristãs em Jerusalém. Atos 6, 1-6. Quando a perseguição espalhou a maioria dos cristãos, Filipe foi para Samaria e ali proclamou o evangelho. Ele também realizou muitos milagres e, com muita alegria, vários aceitaram a mensagem de Jesus e foram batizados. Inclusive, um certo Simão, que praticava artes mágicas. Então ele, orientado por um anjo, foi até as bandas de Gaza e batizou um eunuco, servo da rainha da Etiópia. E então, arrebatado pelo Espírito, veio pregando de cidade em cidade até fixar residência aqui em Cesareia, ou talvez já até morasse aqui antes disso. O fato é que Atos 21, verso 8, o mostra residindo nessa cidade e sendo visitado por Paulo e Lucas, que passaram um tempo aqui em sua casa. Imagine o privilégio dele. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Atos 21, verso 8. O interessante ou trágico nessa história é que um profeta chamado Ágabo veio da Judeia com uma mensagem muito séria. Ao que o texto bíblico nos dá a entender, ele era um profeta verdadeiro. Ele toma o cinto de Paulo e faz uma encenação. Ele amarra suas próprias mãos e pés e declara que aquilo haveria de acontecer ao dono daquele cinto. Todos entenderam o recado. Paulo seria preso e talvez morto se fosse a Jerusalém. Mas o curioso é que ele não titubeia de sua missão, mesmo sabendo o risco que ela contém. Ele vai a si mesmo para Jerusalém. Contudo, Cesareia ainda tem outro episódio envolvendo esta missão. Cesareia Marítima era uma cidade de muitos espetáculos. Atrás de mim está o hipódromo com as concorridas corridas de cavalo. Mas antes de mostrá-lo, eu quero apresentar uma curiosidade para você. Vem comigo. Você consegue imaginar o que seria isso aqui? Tem uma ideia? Um banheiro público. Isso mesmo. As pessoas, especialmente os homens, é claro, tomavam muita bebida durante as corridas a cavalo e logo precisavam de um lugar para as suas necessidades fisiológicas. Assim como o porto, o hipódromo foi construído para celebrar a inauguração da cidade no ano 10 a.C. No segundo século depois de Cristo, a parte sul do hipódromo foi reconstituída em forma de um anfiteatro e usada para a exibição de lutas de gladiadores. Imagine a velocidade dos cavalos correndo exatamente aqui onde nós estamos. Ouça o som da multidão gritando, o coração acelerado, a adrenalina correndo nas veias. Essas pedras aqui formavam uma espécie de camarote de elite. Era daqui que o governador da cidade, o procurador romano ou mesmo o rei assistiam às corridas de cavalo com seus convidados. Você nota que o lugar da elite ficava muito próximo da curva. E por que perto da curva? Óbvio, porque ali na curva era onde aconteciam os mais graves, os mais violentos acidentes. Adrenalina correndo solta. Qualquer semelhança com os nossos dias não será mera coincidência. Agora vamos conhecer uma típica casa de espetáculos romana, um teatro daquele tempo.
As pessoas entravam por aqui, onde eu estou, para assistir às peças e apresentações, e muitas dessas passagens eram situadas abaixo ou atrás das arquibancadas. E note que elas eram propositadamente feitas para permitir que um grande número de pessoas saísse de uma só vez rapidamente depois que a peça terminasse. Agora, você sabe como esse lugar se chamava? Vomitorium. Isso mesmo. É como se o espetáculo ou o teatro vomitasse os espectadores depois da peça. Estranho nome para a saída de um espetáculo, não é mesmo? Embora a expressão pão e circo seja posterior a esses tempos, tudo indica que os romanos já incentivavam desde o início do Império esse tipo de comportamento para entreter o povo. Novamente, não foram os romanos, e sim Herodes quem construiu aqui em Cesareia esse enorme teatro com capacidade para 3.500 pessoas. A sua acústica é impressionante até hoje, tanto que espetáculos continuam sendo apresentados aqui em Cesareia. Aliás, quase sempre, o palco que está lá atrás está montado para algum tipo de show de música moderna. O teatro era originalmente coberto de peles de animais ou palmeiras, e os visitantes provavelmente traziam de casa almofadas para amenizar o desconforto dos assentos de pedra. Muitas peças eram exibidas nesse local para entretenimento tanto dos que viviam em Cesareia, como de visitantes que afluíam para aqui. Os descendentes de Herodes o Grande também usufruíam muito desse lugar. Aliás, um deles, Herodes Agripa, que recuperou parte do reino da família herodiana, fez deste lugar aqui, desse teatro, um verdadeiro santuário para si mesmo. Ele era tão arrogante, que se sentia um deus. Atos 12, 21 a 23, narra um fato que certamente aconteceu aqui, bem nesse lugar, a morte de Herodes Agripa. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: "É voz de Deus e não de homem!" Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Atos 12, 21 a 23. Naturalmente, esse é o tipo de história que os céticos dizem que prova que a Bíblia não é historicamente confiável. Acontece, contudo, que a morte de Herodes Agripa é contada também por outra fonte que não tem nenhuma relação com o Novo Testamento. Trata-se do historiador Flávio Josefo, que viveu no 1º século de nossa era. Veja o que ele escreveu. Então, quando Agripa tinha reinado durante 3 anos sobre toda a Judéia, ele veio à cidade de Cesareia, que antes era chamada de Torre de Estrabo, e ali ele apresentou espetáculos em honra a César. No 2º dia dos tais espetáculos, ele vestiu um traje feito totalmente de prata e de uma textura verdadeiramente maravilhosa, e veio para o teatro de manhã cedo, ao tempo em que a prata do seu traje, sendo iluminada pelo fresco reflexo dos raios do sol sobre ela, brilhou de uma maneira surpreendente, e ele ficou tão resplandecente que espalhou horror entre aqueles que olhavam firmemente para ele. E no momento, seus bajuladores gritaram, um de um lugar, outro de outro lugar, ainda que não bem para ele, que ele era um deus. Quanto a isto, o rei não os repreendeu, nem rejeitou sua ímpia bajulação. Então uma dor severa apareceu em seu abdômen e começou de maneira muito violenta. Desse modo, ele foi carregado para dentro do palácio, e o rumor espalhou-se por toda a parte, que ele certamente morreria dentro de pouco tempo. E quando ele tinha se esgotado muito pela dor no abdômen durante 5 dias, ele partiu dessa vida. Imagine que exatamente logo ali atrás, onde nós estamos vendo agora, veio Herodes com sua pompa e orgulho, sem saber que em pouco tempo ele seria ferido pelo anjo do Senhor. Foi ele o responsável pela morte de Tiago, irmão de João, e pela perseguição a Pedro. Foi também Herodes o responsável pela perseguição da igreja que estava em Jerusalém. Mas a passagem que marca a sua morte termina com uma nota interessante. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 12, 24.
E então fala de um certo Barnabé e Saulo que estavam cumprindo a sua missão. Esse Saulo será o grande apóstolo Paulo, cuja história também se cruza aqui com a cidade de Cesareia. Mas, para entendê-la, vamos voltar para o pretório e o palácio de Herodes. E enquanto nós vamos para lá, vamos recapitular a vida desse grande herói do Novo Testamento. Venha comigo, vamos pensar na vida de Paulo. Paulo visitou Cesareia várias vezes, e em muitas ocasiões ele esteve presente neste lugar, a começar do início do seu ministério, quando, após a sua conversão, judeus helenistas intentavam matá-lo, até que, tendo esse fato chegado ao conhecimento dos irmãos, Paulo foi levado até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Eu fico pensando no maravilhoso, mas ao mesmo tempo assustador encontro de Saulo com Cristo no caminho de Damasco. Ele é afetado por uma enorme luz e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então ele, assustado, pergunta: mas quem é o Senhor? E a voz continua: eu sou Jesus a quem você persegue. Atos 9, verso 4. Eu me imagino no lugar dele. O que o impacto desse encontro teria causado na minha vida? Mas o problema é que, ao invés de ter portas se abrindo, o que Paulo experimentou a partir daí foi uma série de perseguições e aparente derrota. Enfrentando dilemas, dormindo em porão de navio, sendo apedrejado, Paulo não parava de pregar a palavra do Senhor. Em pelo menos 2 ocasiões que coincidem com a sua segunda e terceira viagem missionária, Paulo desembarcou aqui em Cesareia, no porto que aqui havia, e daqui ele buscou outros rumos para pregar o Evangelho. E chegando Paulo a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Atos 18, 22. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Atos 21, verso 8. O objetivo da viagem de Paulo a Jerusalém era entregar uma oferta proveniente das igrejas gentílicas para os crentes pobres de Jerusalém. Aquela foi realmente uma grande oferta. Paulo demorou 1 ano para arrecadá-la. Mas o ponto é que ele foi várias vezes advertido a não fazer aquela viagem para Jerusalém. A profecia de Ágapo foi uma dessas advertências e até Lucas, o autor do livro de Atos, o pede para que não vá para lá. Mas o fato é que Paulo estava decidido, determinado. Ele entendia ser aquela a vontade de Deus e, para cumpri-la, não temia nem a prisão, nem a própria morte. Uma vez em Jerusalém, conforme já era de se esperar, Paulo enfrenta o ódio e a oposição de muitos judeus. Com toda a cidade amotinada, o desejo de vários membros da elite judaica era matar Paulo. Mas Deus o salvou por meio de um comandante da guarda chamado Cláudio Lísias. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Atos 21, 30 a 32. Lísias, percebendo que se tratava de uma perseguição injusta, escreveu uma carta para o governador Félix, que estava aqui em Cesareia. Ele então enviou Paulo para cá, escoltado, é claro, por soldados, para não ser morto durante a estrada pelos judeus. E Paulo então, dessa forma, veio parar aqui em Cesareia Marítima. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Esse homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que têm contra ele. Atos 23,
26 a 30. Aqui nessa sala funcionava o lugar das audiências e, portanto, nesse lugar, Paulo apresentou a sua defesa perante Félix. O livro de Atos dos Apóstolos ainda fala que Paulo ficou 2 anos preso no palácio de Herodes, época em que ele pregou para Félix e a sua esposa Drusila. Depois, ele teve ainda a oportunidade de voltar a esta sala e pregar para Agripa. E, finalmente, ao ser neste mesmo lugar interrogado por Festus, ele apelou para César e partiu para Roma, de onde nunca mais voltou com vida. Por que Paulo apelou para César quando poderia ser solto aqui mesmo? Por que quis ir para Jerusalém e depois a Roma, mesmo sabendo que possivelmente morreria ali? A resposta é simples. Paulo tinha uma missão. Ele queria levar o evangelho até o centro do poder, até o conhecimento de César, e faria isto, mesmo que tal ato lhe custasse a própria vida. Aqui nesta sala, nesta mesma sala, Festus falou que as muitas letras estavam fazendo Paulo delirar. A Agripa disse de modo irônico: "Ah, Paulo, por pouco você me convence a ser cristão." E os judeus acusadores diziam que ele era uma peste. Paulo, uma peste? Eu fico aqui pensando no que aconteceu aqui naqueles 2000 anos atrás. Por que aqueles homens agiram daquela maneira? Sabe, o problema é que nós não costumamos a valorizar os grandes enquanto estão no meio de nós. Só exaltamos o mito de sua pessoa depois que eles partiram de nosso meio. E esse era o caso do apóstolo Paulo. Um louco? Uma peste? Não. Um homem com ideais, que morreu confiante por saber, afinal, por que ele vivia. Um verdadeiro exemplo. Para você, para mim, para todos nós.